Você já deve ter ouvido falar, não só na carreira de psicólogo, principalmente na carreira do recém-formado, mas em diversas outras áreas, da principal questão: existe vida após a formação? Peguei meu diploma, e agora? Quando nós nos formamos, existe como se fosse uma linha lógica que as pessoas buscam. E, pasmem, talvez o que eu venha falar aqui não é te trazer uma receita mágica, uma linha correta sobre isso. Na verdade, o que eu venho te fazer são provocações para que você se coloque em ação, em movimento, que é até o que a própria psicologia propõe para os seus pacientes, clientes e afins, e até os próprios terapeutas. Bom, me formei, e agora? Agora, na verdade, deveria ter sido pensado um pouquinho antes, tá? Não quero assustar ninguém, mas esse agora deveria ter sido pensado um pouquinho antes como? Através dos projetos que você se envolve na faculdade, através dos estágios que você participa, e uma das coisas fundamentais que você já deve ter ouvido falar na sua carreira, na sua jornada enquanto acadêmico, que a terapia é fundamental para nós enquanto estudantes, para nós enquanto formados. Então, se você antes já tem a sua terapia pessoal e já desenvolve, participa de projetos, de estágios e afins, você já vai sair enquanto formado com um bom passo. Mas vamos supor então que você saiu da sua formação e você não tinha feito nada disso. Talvez esses sejam bons primeiros passos para você. Começar a procurar se engajar em projetos, talvez em ONGs, talvez na sua comunidade, nos projetos que são oferecidos, nas escolas e afins. O que te faz ser reconhecido enquanto profissional? Você já deixou a sua vida acadêmica, digamos assim, aquela etapa, aquela fase da faculdade ali inicial, sua primeira graduação, e você quer ser reconhecido. Eu acredito que o primeiro ponto de tudo é a sua parte ética, é a sua documentação. Então não adianta você sair como psicólogo recém-formado e querer atender sem ter no mínimo, obviamente, o seu CRP. Então você estar junto ao Conselho Regional de Psicologia, aos seus conselhos aí da sua região, seja onde for, é extremamente importante. E lá justamente é onde você vai conseguir acompanhamento, encontrar profissionais, gerar as primeiras conexões. Mas uma outra coisa que é muito importante para você que está querendo se inserir e começar a perceber o que faz você ser notado como profissional, volta no primeiro toque que eu dei, que são as participações que você faz nos projetos e a geração de conteúdo. Você pode gerar conteúdo de N formas. Você pode fazer vídeo se você se sente à vontade, como eu estou fazendo aqui agora. Você pode se unir a outros profissionais, colegas, e criar conteúdos, às vezes escrito, às vezes conteúdos de publicidade dentro de instituições, ONGs e tal, a respeito do serviço que existe ali naquele momento, e o seu nome vai estar rodando, seu nome vai estar aparecendo. Além disso, para você se tornar um profissional renomado, é extremamente importante também você continuar estudando. Quando a gente tem essa mania de falar quem já terminou os estudos, né? E se você falasse isso numa sala, grande parte das pessoas levantaria a mão, talvez. Só que os estudos, eles não acabam. Então, buscar especialização, nós já estamos cansados de saber, enquanto universitários, que você sair da faculdade e iniciar uma especialização naquilo que você tem de crença, naquilo que você tem de visão de mundo, de visão de homem, vai sim te dar um campo muito maior de atuação e mais segurança também na sua atuação com seus pacientes, com você mesmo. Então, nessa segunda etapa, quando você está buscando ser um profissional mais reconhecido no mercado, outra coisa, obviamente você está com foco em gerar valor para a sua comunidade. Essa, pelo menos, deveria ser uma das suas intenções. Gerar valor para a sua comunidade vai fazer com que a comunidade te reconheça em contrapartida também, né? É um jogo, um completa o outro, na verdade, é isso que acontece. Você e sua comunidade onde você está inserido, sejam os estudantes, sejam os pacientes ou clientes em si, as organizações. E aí talvez uma questão próxima surja na cabeça das pessoas recém-formadas, que é a questão de uma possível concorrência. Eu tenho certeza que essa preocupação de um outro colega atendendo, uma outra instituição, um outro formato, talvez seja um pouco ameaçador, até porque essa é uma lógica que as pessoas têm natural na cabeça da competição. No entanto, a gente precisa entender qual é o nosso foco.
Então, quando você está numa organização, o teu foco às vezes é aquele grupo de colaboradores ali que você precisa ajudar e não adianta você se comparar com outro grupo, com outra instituição, porque senão você perde o foco daquilo que você precisa fazer. Da mesma forma, quando você está montando seu consultório, se você está buscando atender alguém, perceber que a concorrência, ela naturalmente, digamos assim, existe, mas que ela não te ameaça e não prejudica o seu trabalho, faz com que você realmente mantenha o foco naquilo que você realmente precisa, que é o seu trabalho, com aquele que vem buscar o seu trabalho, e não com aquele outro que está fazendo o trabalho dele em outro canto. Talvez uma coisa mais interessante e inteligente para se fazer quando você pensa em concorrência é você tentar parceria com aquela pessoa, é você tentar agregar com aquela outra pessoa. Eu acredito que seja muito difícil você encontrar alguém que faça exatamente o mesmo serviço. Às vezes ele vai atender o mesmo público que você, mas ele não necessariamente utiliza da mesma abordagem. Ou às vezes ele utiliza da mesma abordagem, mas não atende o mesmo público. Então você vê que a riqueza que pode ser quando você busca uma parceria, quando você busca encontrar aquele que a princípio seria seu concorrente e passa então a ser alguém que vai contribuir com o seu trabalho. Isso é muito importante você analisar, porque eu também, com pouco tempo que tenho de experiência, vejo que isso funciona demais. Tanto para você entrar num espaço, ser inserido no espaço para fazer seus atendimentos. Então sempre tem aquele colega que saiu e conseguiu um lugar legal para atender e está faltando alguém. Ou sempre tem aquele colega que tem um paciente que ele ainda não sente muita segurança para atender e encaminha para você. E aí acontece aquela conexão entre você e paciente que não aconteceria com seu colega. Então, é pensar com uma mentalidade diferenciada, não voltada para a concorrência, mas para as parcerias, para o complemento profissional. Existe uma dúvida também que eu acredito que todo mundo fica na questão de como ficar melhor, principalmente se você, por exemplo, não tem a possibilidade de já entrar direto numa especialização, de entrar direto num mestrado, de construir grandes projetos. Como é que você então faz para que você fique melhor? Primeiro, eu acho que uma coisa que dá para a gente explicar são algumas variações que nós temos quando nós vamos começar nesse mundo do recém-formado. Primeiro ponto é, você pode escolher e optar por isso para ser um estudante, continuar indo atrás de pós-graduação, mestrado direto, sabe? E aí você fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro e eu queria muito fazer isso. E aí você pode concorrer às bolsas, ok? E você buscando bolsas, você recebe um valor que talvez seja suficiente ou talvez você tenha até que buscar uma outra forma alternativa também, mas você está ali estudando em prol do seu desenvolvimento acadêmico. Uma outra forma de atuação é você justamente começar a se preparar para concursos. Quando você sai ali da faculdade, mas tem essa possibilidade de sentar, estudar, se comprometer com os editais, com os concursos abertos e começar a projetar uma carreira um pouco mais estável para você nesse princípio. Tem gente que tem esse valor muito ressaltado, que é a estabilidade, diferentemente daqueles que vão empreender, que fazem um formato mais arriscado de profissional. E para a gente fechar de uma forma a ressaltar algo que foi muito importante também falado ao longo do vídeo, é justamente a questão ética. Você pensar no seu paciente com zelo, pensar na sua profissão com zelo. Nós entendemos que se você ficou esses 5 anos ou até sabe-se lá quanto tempo você ficou na sua formação, é porque no mínimo você gosta dessa profissão. E tá tudo bem se você não gostar e no final você escolheu uma outra coisa para fazer, mas se você ficou e persistiu é porque você tem um zelo por isso. E esse mesmo zelo deve ser transferido para essa parte ética do seu trabalho, de você estar junto ao seu conselho, estar correto com as suas documentações com os seus pacientes e com você, com aquilo que você tem de responsabilidades com a comunidade, partes burocráticas, partes financeiras, de estudos e etc. Então, todo esse zelo, toda essa preocupação ética que você tem com a sua profissão e principalmente com aquele que vai receber o seu serviço, diz muito daquilo que você gosta, diz muito daquilo que você vai ter de resultados também na sua profissão. Espero ter compartilhado conteúdo suficiente para que você tenha um pouco mais de segurança na sua jornada de recém-formado ou ainda de estudante. Eu quero dizer que se você quiser realmente tirar mais dúvidas, saber mais informações sobre isso, as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo e você pode me chamar a qualquer momento, me seguir lá nas redes também para a gente conversar e continuar tendo essa troca. E assim também eu espero que você compartilhe esse vídeo, curta aqui, se inscreva no canal e continue acompanhando o Espaço Pensê, um tempo para pensar. Valeu galera, um abraço!